Porque o Brasil tem um grande desafio, né? A gente é um país que tem muita natureza e o mundo inteiro não quer que a gente explore essa natureza e a gente tem que descobrir uma forma de explorar essa natureza de uma forma sustentável. E aí que vem a economia verde, de certa forma, né? Exatamente. E aí, cara, nesse meio do caminho, você lembra do filme Rio, que tinha lá os animaizinhos e tal, e a ararinha azul, né? Sim, sim. Eu fui trabalhar com aquele cara que tava tentando salvar a ararinha azul, de verdade. Aquele cara era um cara real, né? O Do doutor, filme, eu não assisti o filme. o doutor lá que tentava salvar a ararinha e tal. Entendi. E eu fui trabalhar com esse cara na vida real, né? E é um cara genial, né? Um cara que, me ensinou muito. Aliás, eu tive grandes chefes e colegas de trabalho na vida que me ensinaram muitas coisas, né? E eu aprendi com ele, cara, que não é uma opção a gente falar em economia verde. É a única opção, né? É a única saída, né? Se você não trazer atratividade econômica para os ativos ambientais, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai continuar com comando e controle. O que é? Lei, fiscalização, lei, fiscalização, lei, fiscalização. E de lei e fiscalização a gente já está cheio, né? Se não fosse lei e fiscalização, cara, a gente não ia estar discutindo desmatamento na Amazônia, etc. Já teria sido resolvido, porque lei e fiscalização... Já tem, né? Já tem bastante. Se fosse o que precisava... É foto de satélite todo dia, velho. Todo dia o governo brasileiro tem novas imagens sobre desmatamento na Amazônia. Então eles conseguem rapidamente identificar, cara, tem um novo foco aqui, tem um novo foco aqui, tem um novo foco... Se sabe, mas isso não vai fazer resolve. o quê, né? Numa Amazônia gigantesca. Exatamente. Como que você vai controlar? Exatamente. Porque o grande driver dessa história tem que ser econômico, né? Eu tenho que aliar o lucro à preservação, né? Que tornar... Tem que fazer... Não valer a pena preservar econômica, financeiramente, tem que valer mais a pena preservar do que destruir. Exatamente. Essa é a conta. Essa é a conta. Se você não fizer isso... você vai continuar lutando com comando e controle para o resto da vida. Isso não leva a lugar nenhum. E tem muitas soluções. Eu acho que não adianta a gente imaginar que o mercado resolve todos os problemas, né? Tem tragédia de bens comuns, tem várias coisas que em meio ambiente fica difícil a gente pensar, mesmo para mim que sou um cara bastante ousado. Mas a maioria dos problemas o mercado consegue endereçar. É que nessa questão do o mercado ele só vai explorar o que for mais lucrativo, entendeu? Para você criar um ambiente onde o mercado acha mais lucrativa a preservação, não vai depender do mercado isso aí, né? Tem que ser política pública. Mas assim, eu vou te dar um exemplo. Água. A gente paga pela água? Você paga pela água? Pago. Não. Só paga a distribuição da água. A água não tem preço nenhum. Hoje, se você consumir 10 litros de água, você vai pagar a distribuição dos 10 litros de água. Você não paga a água, né? Entendi. No Brasil. Não é até que é objetivamente, né? Porque... objetivamente, se eu quiser água, eu tenho que pagar, porra. Não, você paga a distribuição dela. Tudo bem, mas... É que nem energia elétrica, né? Da sua conta de energia elétrica, uma parte é a produção da energia e uma boa parte é a transmissão e a distribuição. A água é a mesma coisa. E aí você fala assim, tá, mas eu posso cobrar pela água? No Brasil, não se cobra, né? Exceto pequenas iniciativas. Mas onde a água é mais escassa no mundo, Austrália, Califórnia, Chile, todo mundo paga pela água. A água é um produto, né? E a água é administrada por privados. Ou seja, quando você tem algo escasso que realmente está para acabar, o que você faz? Você transfere para um privado e diz assim, cara, agora cuida desse negócio. E aí o cara cuida de verdade, porque daí tira da tragédia dos bens comuns, né? Fala assim, cara, eu vou te dar uma cota aqui e você tem tantos metros cúbicos de água para utilizar. Cara, o cara vai cuidar daquilo, né? Ele vai gerenciar. Ele não vai querer que a água acabe no médio prazo, no longo prazo, porque se acabar a água, ele vai ficar... Ele quer lucrar em cima desse produto limitado que ele tem. Exatamente. Então você vai fazendo esse casamento do interesse privado com essa necessidade que nós temos, né? De endereçar essa tragédia dos bens comuns e diminuir essas tragédias, né? Porque é o que acontece, de fato. Mercado de água. Explica pra galera o que é uma tragédia do bem comum. Tragédia do bem comum é quando você tem um produto, um item, que ninguém é dono dela. Por exemplo, uma praça aqui em São Paulo, né? Aqui fica fácil de ver. Quem que cuida da praça? A prefeitura, em teoria. Ninguém, né? Então, cara, eu posso ir lá e destruir a praça.
ninguém vai me cobrar por aquilo, né? Eu não vou ter... Mais ou menos, né, cara? Não é assim que funciona de verdade, porra. Você não pode ir lá no Parque Ibirapuera vandalizar o bagulho, você acha que o cara não vai te Quantos prender? vândalos foram presos no Parque Ibirapuera? Ah, deve ter tido algum vândalo preso, cara, mas não assim, sei. tragédia do bem comum é quando você não consegue... Mas eu entendi. Você tem um bem que não é divisível e objetivo. É tipo dinheiro da administração pública, né? É, o dinheiro dos pagadores de impostos, né? Exatamente. Então, cara, tudo isso que você não consegue dividir e alocar direitinho para alguém, isso é um bem comum, né? E a tragédia dos bens comuns é que você não consegue gerenciar isso e todo mundo tem um incentivo a pegar desse bem comum. Ninguém tem um incentivo de preservar esse bem comum ou de enriquecer esse bem comum. Então, porque não é dele mesmo, né? Vou explorar o máximo que dá, acabou, foda-se. Qual é o meu resultado individual, por exemplo, se eu pegar ararinhas azuis da natureza? Meu resultado individual é gigantesco, porque eu pego a ararinha e vendo no mercado paralelo, né? Mercado negro. O seu lucro, né? Por Exatamente. Isso, qual é o resultado para a sociedade? Cara, eu vou acabar com as ararinhas azuis do mundo, né? E eu perco uma espécie, né? Então, para todo mundo é um prejuízo pequenininho. Para um cara, um lucro muito grande. Então, ele tem um incentivo, né, a fazer com que aquilo acabe, né? Porque ele quer maximizar o resultado dele naquele curto espaço de tempo. E ele não está preocupado com o prejuízo nanico que todos os outros vão ter em fruto da ganância dele, né? Sim, ele é uma socialização das perdas, né? É o comunismo. É o comunismo. Exatamente, do começo ao fim. E aí você teve essa experiência, você está falando, começou na economia, teve essa experiência de ir para a Amazônia, que surgiu por causa que você foi numa organização lá de Floripa. Exatamente. Não, era uma ONG, tipo uma ONG? É um instituto. É uma fundação privada, né? Então, de quem? Quem fundou ela, cara, foi em 1983, se eu não me engano, o professor Carlos Alberto Schneider, um gênio, inclusive hoje é meu amigo. E ele fundou isso com um recurso de patrocínio de empresas que queriam desenvolver metrologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Metrologia, que é isso? Metrologia é a ciência para você medir coisas muito sensíveis. Por exemplo, assim, para fazer uma ferramenta que vai usar isso para fazer um sensor que vai ser utilizado numa máquina, não sei o que, enfim. É o estudo dos pequenos movimentos? Não, metrologia, tipo assim, imagina um paquímetro com 20 mil, né, sei lá, 10 casas, assim, né? Então, cara, a metrologia é uma coisa que é utilizada para coisas de precisão, né? Então, entendi. Ferramentas, máquinas e tal. Mas, enfim, essa instituição cresceu muito. Ela acabou fomentando todo o ecossistema de inovação de Florianópolis, né? De Santa Catarina e do Brasil. Caramba, teve tanto impacto assim? Teve impacto. Ela hoje é uma instituição reconhecida no país todo, tem inclusive sede na Amazônia. E eles desenvolvem trabalhos em diversas áreas, do empreendedorismo, da energia sustentável, da economia verde, da metrologia, enfim, várias frentes, né? E uma dessas é a economia verde, né? Entendi. Então, lá me abriu essa oportunidade de ver como rentabilizar ativos ambientais, que é algo que não é trivial, né? Isso não existe na faculdade, né? Não tem uma cadeira disso na faculdade, né? De transformar o meio ambiente num produto sustentável. Exatamente. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!